Que loucura, cara, quase 14% de rentabilidade no tesouro pré-fixado. E nesse vídeo eu vou te explicar o que levou as taxas do Tesouro Direto para esse patamar, o que levou elas a subirem tanto assim, se vale a pena você fazer um investimento nesse título e quais seriam as oportunidades criadas por esse acontecimento na nossa economia. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. E com tudo que vem acontecendo na economia, eu quero que você comenta aqui embaixo o que você está fazendo com o seu dinheiro. Se você está investindo mais em renda fixa, menos em renda fixa, mais em renda variável, menos em renda variável. Se você está investindo mais no exterior ou menos. Comenta aqui embaixo o que você está fazendo agora com o seu dinheiro. E teve até uma pessoa que comentou comigo, que não foi ela, foi uma conhecida dela, que pegou todo o dinheiro que tinha no banco e deixou em casa. Então imagina, a pessoa tirou o dinheiro do banco com medo de um possível confisco de dinheiro, algo que particularmente é muito improvável, né? E já respondendo alguma dúvida que você possa ter com relação a isso, um confisco de dinheiro como aconteceu na época do Collor, ele provavelmente não aconteceria. Temos que analisar também todo o cenário que se desenrolava naquela época, que era um cenário de hiperinflação, e o confisco de dinheiro foi uma forma do governo falar, você não vai mais gastar esse dinheiro. Então as pessoas parando de consumir, teoricamente isso acaba com a inflação. Só que não funcionou bem da forma como eles esperavam. E um confisco de dinheiro hoje muito provavelmente não aconteceria, porque primeiro seria uma proposta que teria que ir para o Congresso. E só de ser uma proposta indo para o Congresso já geraria um tempo suficiente das pessoas irem nos bancos e sacarem todo o dinheiro que elas possuem, o que geraria naturalmente uma insolvência dos bancos, porque eles não têm todo o dinheiro de todas as pessoas ali a todo momento. Na verdade, no mundo, pelo que eu já vi uma vez, me corrijam se eu estiver errado, existe 8 vezes mais dinheiro digital do que dinheiro impresso de fato. Então, mesmo que todas as pessoas fossem nos bancos, sacarem o seu dinheiro, isso não seria possível. E na verdade, só a ideia de um confisco de dinheiro, nem precisaria acontecer de fato, já geraria uma série de consequências extremamente prejudiciais para a economia. Só que mesmo isso sendo um cenário improvável, existem várias outras formas do governo te prejudicar. Por exemplo, quando a gente vai mandar uma remessa para o exterior, tirar o dinheiro do país, nós pagamos uma taxa, que é o IOF. Essa taxa poderia ser aumentada. Se ela fosse aumentada de 0,38%, que é a taxa atual para mandar dinheiro para o exterior, para 10% ou 15%, isso já seria extremamente prejudicial. E isso sim poderia ser feito. Então existem várias formas, não apenas um confisco de dinheiro, do governo falar assim, você não vai tirar o dinheiro do país. Então por isso que eu sempre falo, invista também em dólar, diversifique seu patrimônio em outras moedas, porque afinal a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro. Mas aí voltando para o foco do vídeo, já a gente vai falar um pouco sobre essa instabilidade política que vem acontecendo, mas falando rapidamente aqui do Tesouro Direto, se você não conhece esse tipo de investimento, ele é uma categoria de investimentos de títulos de dívida emitidos pelo governo, e é considerado o investimento mais seguro que existe no nosso país. Isso quando falamos de risco de crédito, porque quando você olha para um investimento de um banco, um título de renda fixa de um banco, ele tem a proteção do FGC e tem a proteção da própria instituição de ter o dinheiro para te pagar. Na hipótese dessa instituição não te pagar, você simplesmente aciona o FGC. Só que ele também não tem liquidez para pagar todo o dinheiro que ele assegura. Na verdade, o FGC tem apenas 2% do dinheiro que é assegurado. Então, caso uma grande instituição ou uma instituição mediana ou então várias instituições pequenas quebrassem ao mesmo tempo, já não seria possível ele pagar todo mundo. Então existe um certo risco em você deixar o dinheiro em um título de renda fixa de um banco. Agora, quando a gente fala do governo, o governo poderia sim te dar um calote, mas isso não é interessante e nem faz sentido, para falar a verdade, porque o governo toma tanto dívidas internas quanto dívidas externas, e não faria sentido ele dar um calote na dívida interna porque é na sua própria moeda, e estamos falando do governo, que tem o poder de, ao apertar de um botão, imprimir dinheiro e fazer o que ele quiser. Já com a dívida externa, ele poderia optar por dar um calote por não ter controle sobre aquele dinheiro. Claro que esse seria um cenário muito improvável, e antes disso acontecer, diversas outras instituições já teriam declarado falência, já teriam quebrado. Mas o ponto é que nessa linha de risco, nessa escadinha de risco, o governo é onde tem o menor risco possível, porque ele poderia simplesmente apertar um botão, imprimir dinheiro, te pagar
E como a economia se move igual uma tartaruga, de 6 a 9 meses seria o impacto dessa nova injeção de dinheiro na economia, você poderia muito antes disso tirar o dinheiro do país, antes mesmo de sentir a inflação no seu poder de compra. Então veja que estamos falando de um título extremamente seguro. Existe o que nós chamamos nos investimentos de trunfo dos investimentos, que é um tripé impossível, que é risco baixo, retorno alto e liquidez alta. Quando a gente fala trunfo dos investimentos, seria isso. Seria um investimento que carrega um risco baixíssimo, uma alta liquidez, que seria o poder de você ter aquele dinheiro de forma imediata e que te promete um retorno alto. Isso seria teoricamente impossível nos investimentos. Só que quando falamos do Tesouro Direto, veja que dentro dele nós temos o Tesouro Selic, onde você consegue tirar o dinheiro em D+1, que seria no próximo dia útil. Hoje está pagando quase 14%, mais ou menos a taxa Selic, 13,75%, e com um risco baixíssimo, que é o risco do próprio governo quebrar. E recentemente tivemos, no geral, os títulos do Tesouro Direto, com exceção do Tesouro Selic, que tem uma taxa pequenininha, tivemos uma subida bem drástica nessas taxas. E hoje nós temos, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado 2025 pagando 13,70%. Veja que são vários anos com uma promessa de 13,70% em cada ano. Então é muita coisa quando falamos de um investimento com tanta segurança assim. Temos o pré-fixado 2029 pagando 13,56%, pré-fixado com juros semestrais 2033 pagando 13,48%, IPCA mais 2026 pagando 6,15% de taxa, IPCA mais 2035 6,11% de taxa e o IPCA 2045 pagando 6,17% de taxa. Mas se atente um pouco para os títulos pré-fixados nesse caso, porque olhando no histórico de preços e taxas no site oficial do Tesouro Direto, como você pode ver, nós estamos com máximas renovadas nesses títulos. A última vez que nós tivemos taxas tão elevadas foi ali no período entre 2015 e 2016, quando as taxas subiram muito, e essa renovação de máximas foi nas últimas 2 semanas. Para falar a verdade, há 2 semanas atrás nós tínhamos o Tesouro Pré-fixado 2025 prometendo uma rentabilidade de 11,72% e agora 13,70%, quase 2% em 2 semanas, patamar não visto desde 2015 e 2016. E tudo isso é reflexo das péssimas políticas que o novo governo pretende implementar a partir de 2023, que se implementados vão gerar impactos extremamente nocivos para a economia do nosso país. Só que também esse recente movimento de subida das taxas pode ser, e na verdade muito provavelmente é, uma grande oportunidade em vários outros aspectos. E o fato é que o mercado em geral, e quando falamos mercado estamos falando da maioria dos investidores, eles se movem por expectativas. E em geral o mercado tende a extrapolar eventuais acontecimentos, tanto para cima quanto para baixo, ou seja, tanto para o bem quanto para o mal. Foi o período pré-Covid, em 2019, quando a Bolsa de Valores estava subindo muito, muitas empresas fazendo IPO, abrindo capital na Bolsa de Valores, qualquer coisa que você comprava subia, e quanto mais cara uma ação ficava, mais certeza os investidores tinham de que iam continuar ganhando mais dinheiro, o que na verdade não faz tanto sentido, já que quanto mais cara uma coisa está, menos garantia você tem de que ela continuará subindo, e esse é um claro exemplo de o mercado extrapolando um acontecimento, onde vendo a bolsa subir, imagina-se que ela continuará subindo indefinidamente. Tanto que existiam projeções na época para a bolsa em 150 mil pontos e até mais. Quando ficamos sabendo do Covid, a bolsa estava nas suas máximas. E quando ele de fato chegou no Brasil, tivemos a bolsa em um mês caindo 40%. Sendo que nenhuma das empresas haviam sentido absolutamente nada por conta do Covid, já que apenas a expectativa de que as empresas fossem sentir alguma coisa, fossem ser prejudicadas, já gerou uma queda muito drástica nos mercados. O que naturalmente, como quase todo evento na economia, se mostrou exagerado demais para a realidade e logo depois a bolsa se valorizou. Então o que podemos concluir com esses movimentos recentes das taxas do Tesouro Direto é que muito provavelmente eles são exagerados. Pode ser que suba mais, se tornando ainda mais exagerado, mas o ponto é que isso cria várias oportunidades, como por exemplo a oportunidade de marcação a mercado, que no Tesouro Direto é muito interessante e eu expliquei tudo em um aulão que eu vou estar deixando aqui em cima para você e aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas a marcação a mercado é simplesmente a oscilação nessas taxas dos títulos, o que possibilita quando você compra os títulos em uma taxa mais alta, se eventualmente essas taxas caírem, você detém um título com uma taxa que o mercado não disponibiliza mais e você pode vender antecipadamente com um ganho acima do ganho de rentabilidade que você teria naturalmente no período. E você também tem uma outra grande oportunidade por conta desse movimento das taxas, que é muito provavelmente as novas taxas de rentabilidade dos títulos de renda fixa de bancos
sendo muito maiores do que essas. Porque é natural que as taxas dos investimentos de renda fixa de bancos prometam um retorno maior do que as taxas do Tesouro, porque estamos falando de algo um pouquinho mais arriscado. E muito provavelmente nessa semana nós teremos investimentos de renda fixa prometendo 16% em um CDB, 17%, talvez até mais. E nesse caso, talvez você pré-fixar um título de renda fixa de curto prazo, nunca de longo prazo, afinal não sabemos até onde a inflação pode ir num prazo maior, mas no curto prazo é improvável que ela simplesmente dispare muito. Então nesse caso, pegar um pré-fixado de curto prazo em um momento atípico como esse, talvez seja muito interessante. E caso tenha investimentos pré-fixados com taxas diferenciadas, assim como eu particularmente espero, eu com certeza vou trazer esse vídeo aqui para vocês. E com isso eu vou ficando por aqui, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico e até o próximo vídeo.